João 15, versículos 1 a 8. Esse texto faz parte daquelas mensagens que Jesus apresentou para os seus discípulos, preparando-os, né, para tudo que iria acontecer na sua paixão, morte, ressurreição. É um trecho entre o capítulo 13 de João e o capítulo 17. São 5 capítulos inteiros de preparação dos discípulos. E são mensagens bastante profundas. E, ao mesmo tempo, falando de coisas simples. Jesus, quando, domingo passado, por exemplo, falamos do bom pastor. A figura do pastor de ovelhas era uma figura que fazia parte do cotidiano da Palestina, de Israel, nos tempos de Jesus. Uma figura conhecida. As pessoas criavam bichinhos em casa, a ovelha era um deles mais comuns, né? O bode também, gado miúdo, porque lá não tinha pastagem para grandes animais, não é? Então, era muito comum as famílias terem, ou alguns proprietários terem maior quantidade. E o vinho era a bebida que era mais popular entre os povos do Mediterrâneo em geral, né? E ali também na Palestina, seria, digamos assim, o café deles, né? Era bebida muito consumida e usada para acompanhar refeições, usada para viagens, usada até para tratamentos de saúde, não é? Então, as plantações de vinhedos eram também uma atividade muito conhecida, muito comum entre os moradores daquela região. E Jesus, então, começa evocando justamente essa árvore, né? Essa planta, a videira. E a videira, ela é também simbolicamente uma representação do povo de Israel. Ela é apresentada pelos profetas Isaías, Jeremias e outros como sendo aquela vinha plantada por um agricultor muito cuidadoso, muito esmerado, uma vinha da qual ele esperava extrair os melhores frutos. Essa é a imagem do projeto de Deus com o povo de Israel. Era isso que ele esperava obter. Então, Jesus compara o projeto de Deus ao projeto de um plantador de vinhas que quer fazer um bom vinho, quer ter uma boa produção, então ele espera que essa vinha produza muito, produza frutos adequados para se fazer um bom vinho, não é? Mas o fato é que esse plantador, esse vinhateiro que era o nosso Deus, se viu frustrado no seu projeto, frustrado pela vinha que ele plantou. E os profetas denunciam isso. E Jesus, então, aqui ele retoma essa imagem e ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou o verdadeiro projeto de Deus. Eu sou aquilo que ele deseja que a humanidade se torne, porque aqui já não se trata mais do povo de Israel, aqui se trata do mundo inteiro, de todas as pessoas. É para isso que Jesus veio, para se mostrar como sendo a videira verdadeira que Deus plantou. Então ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Reforça exatamente essa imagem. E quem são os ramos dessa videira? Quem são os galhos dessa videira? Porque os frutos aparecem pendurados nos
galhos da videira, não é? A gente vê na nossa foto aqui, que a gente usou para anunciar essa mensagem, né? Aqueles galhos onde ficam os cachos de uva, assim, pendentes. Então, quem são esses ramos? Esses ramos somos nós. Somos nós. Cada um de nós. É interessante que em algumas línguas, por exemplo, no inglês, agência bancária, eles usam justamente a palavra ramo, a palavra branch, bank branch, né? Agência bancária. É como se fosse o galho de uma grande árvore que é a instituição bancária. Então aquela agência ali, ela não existe sozinha. Ela não é autônoma, ela é vinculada a uma organização muito maior, que é o banco ao qual ela pertence. Então, da mesma forma, nós não existimos de forma autônoma. Nós existimos sim, mas nós não temos vida autonomamente. A nossa vida existe se estivermos ligados ao tronco da árvore. Da mesma forma que um galho, se você quebrar ele, desligar do tronco de uma árvore, ele acaba secando, ele acaba perdendo vida, ele acaba de repente caindo e se desvinculando totalmente da árvore, né? Então nós somos os ramos, e ele diz mesmo, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ao passo que eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse é daqueles versículos que a gente marca, né, com a canetinha na Bíblia, né? Sem mim nada podeis fazer. Se a gente não marcou, pode marcar. Porque isso expressa uma essência da nossa relação com Jesus. Eu quero voltar a esse assunto daqui a pouquinho, mas vamos guardar isso. Sem mim nada podeis fazer. Uma coisa que também Jesus anuncia é o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É aquela imagem do galho, né, que se desprende da árvore, cai no chão e depois ele é recolhido, né, e é queimado. Isso é o que acontece com a pessoa que quer viver sem Jesus. Eu não estou falando do futuro, da eternidade, de alguma punição, de penas eternas. Não estou falando disso, não. Eu falo de agora, eu falo desta vida. Nós que conhecemos Jesus, vamos tentar viver sem Jesus para ver se funciona. Se a nossa vida caminha. Ou se nós não viramos, como diz o Salmo 1, né, a palha que é levada pelo vento. O homem que está ligado a Deus, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Vejam aqui no Antigo Testamento uma outra imagem vegetal, né? Uma outra imagem de uma árvore. Os ímpios, porém, não são assim, são como a palha que o vento dispersa. São levados pela vida, deixa a vida me levar. O samba é muito bonito, mas você viver deixando a vida levar em ventos que vão cada um para um lado, sinceramente não é uma situação confortável. Muito melhor, muito mais seguro a gente estar
ligado à videira que é Jesus Cristo. Muito melhor é a gente produzir frutos do que ser um galho jogado, vagando pelo campo. Não é? Então, Jesus está falando isso para pessoas que o conheciam, que andavam já com ele há 3 anos seguidos, que já tinham uma caminhada com ele. Sabiam, eles conheciam essa dependência, mas ele reforça isso de uma forma bastante didática. Permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Essa reciprocidade no relacionamento com os seus discípulos. Outra coisa que chama a atenção é o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí você lê esse versículo isoladamente e diz: então agora eu tenho superpoderes à minha disposição. Não é? Porque Jesus está falando que o que eu pedir vai se realizar, vai ser feito. Então, nós vamos compreender bem o alcance e o sentido desse texto. Ele está falando de pessoas que permanecem nele e as palavras dele permanecem nessa pessoa. Então, até na hora de pedir alguma coisa, o nosso pedido não vai ser segundo a nossa cabeça, os nossos ditames, as nossas... não é o que der na telha, e sim aquilo que nós aprendemos com Jesus Cristo. Até aquilo que a gente pede é de acordo com a vontade do Senhor Jesus, é de acordo com a vontade de Deus. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil Deus operar através de nós. Aí fica fácil realizar aquilo que nós pedimos, porque nossos sonhos, nossos desejos, nossa ambição está direcionada, está contida dentro daquilo que está prescrito na palavra de Deus. E eu digo aqui palavra de Deus, não apenas um livro de capa preta. Eu digo palavra de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está se referindo aqui não a um livro propriamente, ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, cujas palavras, cujo ensinamento está registrado nesse livro. Então, contém a palavra de Deus, com certeza. Ok? Deus se decepcionou com aquela primeira videira que ele plantou, que era o projeto de reino de Deus a ser realizado pelo povo de Israel. Não deu certo. Ele tentou várias vezes. Mas, na última tentativa, ele enviou o seu filho. E aí ele investe num projeto muito maior, muito mais amplo, que é o povo de Deus não vinculado a uma determinada nação, mas espalhado pelo mundo inteiro, de todas as nações. Esse é o grande projeto de Deus, que nós chamamos de igreja, embora a palavra igreja muitas vezes remeta para uma instituição humana. Existe igreja no sentido mais amplo, mais espiritual, aquilo que a gente chamaria de igreja invisível, mas que é visível em nós, é visível em mim, é visível em cada um de vocês, em todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele espera que esse povo dê frutos, ele espera que nós, cada um de nós, que nós demos frutos. E ele fala muito aqui do fruto do amor. Esse é o principal que ele coloca, que ele identifica como sendo fruto da nossa vida.
Agora, se a nossa vida não servir para espelhar o amor de Deus, para frutificar no amor de Deus, então, sinceramente, nós estamos agindo como se fôssemos um galho desligado da árvore. Se não for isso que orienta a nossa vida, as nossas concepções, a nossa relação com o outro, o nosso comportamento, se isso não for o eixo que nos orienta, então nós não estamos sendo bem nutridos pela árvore, ou não estamos buscando o verdadeiro alimento. Uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte: estávamos agora mais cedo na escola dominical estudando os direitos humanos, especificamente os direitos da criança e do adolescente, não é? De uns tempos para cá, a partir da segunda metade do século XX, principalmente, a humanidade tem se tornado um pouco mais sensível, ela tem acompanhado movimentos de resgate e de afirmação de direitos de grandes segmentos da população, dos países, da humanidade mesmo, que eram absolutamente ignorados. Então, surgiram movimentos para garantir os direitos das mulheres, o movimento feminista, o movimento negro também se estrutura, se fortalece a partir desse período, não é? O movimento dos países mais pobres também, eles se colocam como atores internacionais, porque antes eles eram simplesmente colônias de grandes partes de grandes impérios. Então, diversos atores emergem, né? Inclusive as crianças e os adolescentes também passam a ter os seus direitos enquanto pessoa. Então a gente está criando uma geração, né, de pessoas que são mais atentas ao outro. As questões de gênero também estão na ordem do dia, tudo isso, não é? É bom que seja assim, né? Eu acho que estamos criando pessoas melhores, pessoas mais sensíveis, mais atentas com relação ao outro. Eu espero isso. Meus filhos são pessoas mais sensíveis, que dão mais valor a essas coisas, né? Embora também exista uma geração que eu acho que é um pouquinho pior do que as anteriores, mais violenta, mais preconceituosa, e nós estamos presenciando uma guerra que é um verdadeiro genocídio, exatamente nesses tempos. Vejam os contrastes, né, da nossa época, deste século XXI. Mas uma coisa que a gente tem notado é o seguinte, que antigamente, lá 50 anos atrás, qualquer instituição de beneficência, de assistência às pessoas, de amparo, disso, daquilo, elas tinham alguma referência religiosa. Então, os orfanatos, por exemplo, tinha nome lá, né, de algum santo, alguma santa, ou então algum nome evangélico, né, vinculado a alguma igreja. A própria cruz vermelha, né? A cruz vermelha leva como símbolo uma cruz, que não deixa de ser um símbolo religioso, apesar de ser um símbolo médico também, mas a inspiração é uma inspiração religiosa. Como no mundo, nos países muçulmanos, o crescente vermelho também é um símbolo de natureza religiosa, não é? Mas o fato é que, ultimamente, tem havido uma crítica à religião e uma certa desvinculação
desses movimentos que apoiam, que afirmam o direito das minorias, o direito dos mais carentes, né, de qualquer vinculação religiosa. Então a gente tem tido movimentos assim ligados até em grandes empresas, né, dentro do capitalismo, né, existem setores de responsabilidade social, de mais atenção com o meio ambiente, essa coisa toda, por questões gerenciais, por questões às vezes de imagem, de marketing, de uma boa aceitação na sociedade, mas não de natureza religiosa. Não há nada de religioso nisso. E também movimentos de apoio, né, às minorias, também de natureza absolutamente leiga, né? As religiões até são vistas com uma certa desconfiança por terem ajudado a perpetuar um quadro de muita discriminação, de eventualmente ter atrasado essas lutas, etc. Não é? Eu vejo essas coisas da seguinte forma: eu acho que, como cristãos, nós devemos estar atentos a esses movimentos, nós devemos nos engajar, nós devemos colaborar para construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, né, menos preconceituosa. Devemos ser estar do lado daqueles que acolhem e não daqueles que discriminam. Agora, sempre prestando atenção em uma coisa: o nosso posicionamento decorre do fato de nós sermos discípulos de Jesus Cristo. Eu sou antirracista por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu sou antimachista por quê? Porque eu sou discípulo de Jesus Cristo. Não é só porque é bonito, não é só porque é correto, não é só porque é moderno. E aqui eu resgato então a frase que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Estamos lutando ao lado de pessoas que podem pensar diferente de nós, que podem ter outra visão de mundo, que podem ter outra religião, que podem ter outro projeto até. Mas o nosso engajamento, o nosso compromisso tem a ver com o nosso vínculo com Jesus Cristo, com nós estarmos ligados ao tronco da árvore. Ele é qualitativamente diferente, embora estejamos caminhando juntos. Mas sempre pensando nisso: sem mim nada podeis fazer, porque é diferente, é mais sério, é maior o nosso engajamento, o nosso compromisso, quando ele decorre de um compromisso com o Evangelho. Isso eu posso garantir para vocês. A gente vive um mundo em que é possível ser bom sem ser cristão. É possível, digamos assim, ser salvo sem Jesus. Às vezes a mensagem para mim me soa dessa forma. Mas eu afirmo que sem Jesus eu não posso fazer nada. Então, o meu compromisso com um mundo novo, com uma nova sociedade, com um outro projeto, um projeto do reino de Deus, ele jamais deixou de ser um compromisso de alguém que está ligado em Jesus Cristo. Para mim é a grande lição dessa parábola, né, dessa imagem que Jesus Cristo transmite para os seus discípulos da videira e dos ramos. Eu espero que Deus fale ao coração de vocês o que eventualmente eu deixei
de falar nessa noite. Amém? Tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário